Você já parou para pensar que a maior ameaça para a tua empresa familiar pode não estar no mercado, na concorrência e nem na economia? Ela pode estar sentada bem do seu lado na mesa de reunião ou na mesa de jantar. Ou talvez não esteja nem aparecendo nessas reuniões que você convocou. E o que ninguém te conta é que os conflitos entre sócios familiares têm um preço muito alto. E esse preço aparece direto no teu resultado financeiro. É quando o lucro some, quando as metas não são batidas, quando a equipe está desmotivada e muitas vezes a raiz não é operacional, é relacional. É o desalinhamento familiar silencioso que vai corroendo toda a tua empresa por dentro, enquanto você ainda tenta resolver na base da planilha e na projeção de vendas. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como que isso acontece e em quais etapas a desarmonia familiar destrói o teu negócio. E o que é que você precisa fazer para enxergar agora para sair desse ciclo de sobrevivência antes que seja tarde demais. Então, presta atenção aqui porque hoje eu vou cobrir 5 pontos que transformam completamente a forma como você enxerga a tua empresa familiar. Primeiro, o que a ausência de lucro está realmente denunciando sobre as relações entre os sócios da tua família? E por que esses números são apenas o sintoma de um problema muito mais profundo? Segundo, como a falta de alinhamento de expectativa entre familiares se transforma quase que inevitavelmente em esforços em direções opostas dentro do dia a dia, e o custo invisível disso para o crescimento do seu negócio. Terceiro, o ciclo perigoso que vai da insubordinação até a apatia e de lá até a rejeição, criando um ambiente onde ninguém se compromete com o que precisa ser feito de verdade. Quarto ponto, o que acontece quando a desarmonia familiar contamina a tua liderança, a cultura da empresa e, consequentemente, todo o seu time que não tem nenhuma obrigação de aguentar briga de família. Quinto, e o ponto de ouro, o que eu vou guardar para o final, o fator que determina se uma empresa familiar vai crescer ou se ela vai morrer, e quase ninguém está disposto a encarar com honestidade. Meu nome é Carolina Santos, eu sou empresária há 30 anos, atuei nas áreas de indústria, engenharia e serviços, atendendo 100% dos estados brasileiros. Liderei um projeto de internacionalização nos Estados Unidos e nos tornamos número 1 absoluto em nosso segmento em toda a América Latina. Não foi um caminho fácil, e grande parte do que eu aprendi nessa trajetória foi sobre pessoas, especialmente sobre como as relações dentro de uma empresa familiar podem ser o maior propulsor ou o maior freio de tudo que você construiu. Tem 7 anos que eu me dedico a mentorar, ser conselheira empresarial e também a treinar líderes empresariais e pessoas que querem escalar seus negócios de forma sólida e sustentável. Então, o que eu vou te falar aqui não é teoria, é experiência real vivida dentro de empresas reais. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aqui eu trago conteúdo direto ao ponto sobre gestão, liderança e os bastidores de quem está dentro das maiores empresas familiares do Brasil. Toda semana tem um conteúdo novo que pode mudar a direção do teu negócio. Então clica aqui, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nadinha. E pronto, agora que você sabe com quem que você está falando, bora entrar de cabeça nesse assunto que é maravilhoso. E eu quero começar com um dado que quando eu falo em mentoria, costuma deixar muita gente desconfortável. Primeiro vamos para os dados. No Brasil, 90% das empresas têm um perfil familiar. Segundo o IBGE, elas empregam 75% da mão de obra, respondem por mais de metade do nosso PIB. A gente está falando de um modelo de negócio que sustenta esse país, gente. E mesmo assim, 85% das empresas familiares enfrentam algum tipo de conflito e geralmente relacionados a questões de poder e dinheiro. Agora, junta esses dados e me diz, como que é possível que o modelo empresarial mais relevante da nossa economia seja também o mais atingido por conflitos internos? E a resposta está na origem do problema. E ela começa antes mesmo de abrir o CNPJ. Ou seja, na falta de alinhamento de expectativa. Toda empresa familiar começa com uma visão compartilhada, pelo menos em tese. Mas na prática, cada familiar raramente entra com uma expectativa clara sobre o que ele vai fazer, quanto ele vai ganhar, o quanto ele vai trabalhar e para onde esse negócio vai. E enquanto essas expectativas ficam no campo do desconhecimento, o terreno vai sendo preparado para o caos, conflito, como dizem, tiro, porrada e bomba. Agora você imagina um cenário. 2 irmãos que abrem um negócio juntos. Um
quer um crescimento acelerado, quer reinvestir tudo, expandir para outros estados e fazer a coisa acontecer. Outro quer estabilidade, quer uma retirada mensal garantida, quer qualidade de vida e tranquilidade. Nenhum dos dois está errado, mas se eles nunca tiveram uma conversa honesta sobre isso, toda e qualquer decisão que acontecer no dia a dia vai tomar em direção oposta, sem que nenhum dos dois perceba exatamente por que é que as coisas não avançam e muitas vezes carregam insatisfação. Isso é o desalinhamento silencioso. Ele não grita. Ele vai sendo um desgaste diário. E o lucro, ou a ausência dele, começa a denunciar que algo está muito errado, antes que qualquer pessoa esteja disposta a admitir. E quando esse desalinhamento se instala na empresa, ele começa a aparecer nas decisões no dia a dia. É um familiar que investe em marketing para atrair novos clientes e o outro que corta custo de todo jeito e ainda compromete a entrega. Um quer contratar, o outro quer demitir. Um assina o contrato novo, o outro vai atrás do mesmo cliente com condições diferentes. É uma confusão, gente. E isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Cada um acredita que está fazendo o certo para a empresa. Pois é exatamente aí que mora o problema. Porque quando os esforços são opostos, os resultados se cancelam mutuamente. É como num cabo de guerra. Aí a empresa gasta energia dos dois lados e ninguém avança 1 centímetro. E o pior, esse custo não aparece na interpretação da DRE. Isso quando o empresário faz interpretação, né? Ela aparece em oportunidades perdidas, em clientes que ficam mal atendidos, em projetos que não saem do papel, em decisões que demoram semanas para ser tomadas. Por quê? Porque simplesmente ninguém está afim de ceder. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like aqui agora mesmo, porque assim você me ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para cada vez mais empresários. Agora vamos entender como que isso aqui acontece no dia a dia das empresas. Depois que o desalinhamento está instalado, começa um ciclo que eu chamo do ciclo destruidor. Ele tem etapas bem definidas e eu vejo ele se repetir praticamente em toda empresa familiar que chega em crise para mim. A primeira etapa vem em forma de insubordinação. O familiar que discorda começa a não seguir decisão tomada em reuniões coletivas. E isso, gente, não é declarado, ele é sutil, é silencioso. Ele concorda na reunião e faz diferente no dia seguinte. Ele começa a criar seus próprios processos. Ele cria o próprio grupo de relacionamento com a equipe, a própria forma de operar, ele vai fazendo tudo do jeitinho dele. E a segunda etapa é o comprometimento seletivo. Cada familiar passa a se comprometer apenas com o que está diretamente dentro do seu território, dentro do seu quadrado. Metas compartilhadas? Não são minhas. Resultados globais? Não é problema meu. E cada um trabalha dentro do seu pedaço. E consequência disso, a visão e os resultados da empresa vão ficando tudo fragmentado. E aí vem a terceira etapa, que é a apatia. Quando a frustração já está acumulada e os conflitos se repetem sem solução nenhuma. O familiar para de tentar, ele deixa de sugerir, deixa de questionar e vai no máximo cumprindo o básico. E esse é um estágio muito perigoso, porque por fora a pessoa está presente, mas por dentro ela já desistiu. A quarta etapa é a rejeição. Qualquer ideia que venha de outro familiar é automaticamente contestada ou boicotada. E não por mérito, mas por quem deu a ideia. E a desconfiança é tão grande que o conteúdo da proposta já não importa mais. Importa somente quem que deu a ideia, quem que propôs aquilo. E aí vem a contaminação da equipe, que é inevitável. Quando a briga da família se torna um problema de todo mundo. E aqui está um ponto que muitos donos de empresas familiares ignoram completamente. Quando os familiares não estão alinhados, isso não fica entre os sócios, a equipe sente e a equipe reage. O time começa a perceber que existem lados dentro da empresa, que existem decisões que valem e decisões que não valem, dependendo de quem deu. Que tem um familiar que manda de verdade e o outro que pode ser ignorado. E aí começa uma dinâmica paralela de política interna que acaba com a cultura, a produtividade e o engajamento da equipe inteira. A comunicação é um problema sério nas empresas familiares e causa grandes danos quando as pessoas não se comunicam de forma eficaz para agir rapidamente ou trabalhar juntas. E esses conflitos podem causar ruído na comunicação até a completa inexistência de uma boa comunicação. E quando a comunicação quebra entre os líderes, ela quebra também na equipe. E aí vem o retrabalho, as omissões, a rotatividade, as omissões e a rotatividade.
E acredite você ou não, os bons profissionais não aguentam trabalhar num ambiente onde a rotina é a novela da família. Eles saem. E com eles também vai o conhecimento, a história, a competência e tudo que você levou anos para construir. Agora compartilhe esse vídeo com aquele familiar ou sócio que precisa entender essas coisas. E às vezes a mensagem chega melhor quando ela vem de um lugar externo. Então você não precisa se desgastar com isso, joga na minha conta. Tem um outro ponto, o desrespeito público, quando o limite é ultrapassado. Em casos mais extremos, o que começa em sala fechada agora chegou para fora da sala. O desrespeito entre os membros da família passa a acontecer na frente da equipe. É uma vergonha. Os clientes também acabam percebendo isso, fornecedores sentem o cheiro da confusão e as comparações ficam explícitas. Eu faço mais que você ganha mais que eu, e começa todo tipo de desentendimento na frente dos outros. E esse estágio, gente, é o mais triste, porque ele destrói não só a relação entre os sócios, destrói a autoridade que eles tinham diante de quem está olhando. Uma liderança que se desqualifica em público perde a capacidade de inspirar, de cobrar, de conduzir e de gerar resultado. Uma empresa sem liderança forte afunda, e é só questão de tempo, independente do esforço operacional que você esteja colocando ali. E aqui tem um dado bem interessante. Segundo uma pesquisa de governanças em empresas familiares do IBGC, em parceria com a PwC, os conflitos familiares foram considerados o principal motivo da saída dos sócios, em 42% dos casos. Quando o sócio está em conflito, ele não sai sozinho. Ele leva cliente, leva know-how e muitas vezes leva parte do patrimônio que levou uma vida para ser construída em conjunto. Se você reconhece um desses sintomas na sua empresa, segura aqui até o final, que agora vem o ouro. Sabe o que é mais frustrante disso tudo? É que a maioria dos empresários de empresas familiares nem sabe que o problema existe. Ele sente o peso disso todo dia e mesmo assim não resolve. Por quê? Primeiro, para fugir do desconforto de encarar a realidade. E outra é porque está olhando para o lugar errado. E agora eu vou te mostrar onde é que deveria estar o foco. O lucro da tua empresa familiar é mais do que um problema financeiro. Ela é um termômetro relacional. E quando os números não fecham, quando a empresa não cresce, quando a equipe está desmotivada, e o mercado dificilmente tem alguma coisa a ver com isso. O problema está dentro de casa, literalmente. 70% das empresas familiares fracassam por conflitos internos, não por falta de produto, não por crise econômica, mas por conflito entre pessoas que deveriam estar do mesmo lado. E o que cria ou elimina esses conflitos não é uma reunião de alinhamento eventual, não é uma dinâmica de fim de semana, é governança. É ter regras claras sobre quem decide o quê, como os resultados vão ser medidos, como os papéis e responsabilidades de cada familiar estão sendo definidos e como os conflitos serão resolvidos antes que eles aumentem. A boa notícia que eu trago para vocês é que isso tudo tem solução, mas exige coragem para olhar para dentro, para ter as conversas difíceis, para separar o que é emocional do que é estratégico. E exige, acima de tudo, que alguém dentro da empresa ou de fora coloque estrutura onde hoje só tem relacionamento. Conflito familiar não resolvido é dinheiro que vai embora todo dia. É crescimento que não acontece e é legado que não se forma. Se você reconheceu algum desses padrões no seu negócio, não espera mais para agir. Pode ser caro e tarde demais. Me manda uma mensagem e vamos conversar sobre o que está acontecendo agora na tua empresa. E até o próximo vídeo.